Eita, coisa boa é estar aqui com vocês em mais uma quinta-feira. É isso mesmo. Nesta quinta-feira, excepcionalmente, a aula não está sendo ao vivo. Toda santa quinta-feira, às 20 horas, eu faço uma aula ao vivo. Mas hoje é dia 12 de junho, é dia dos namorados. E se eu não saísse com a dona patroa aqui, eu ficaria de castigo, ela iria me colocar para dormir no sofá. Então, eu gravei esta aula de possíveis temas do TRF4, garantindo assim um conteúdo de primeiríssima qualidade para você que está aqui assistindo agora. Então, deixa eu fazer aqui mais uma explicação. Esta aula especial ficará disponível aqui no canal do YouTube até o próximo domingo, 12 horas, ou seja, meio-dia. Deu meio-dia e um minutinho, eu vou retirar do canal do YouTube e ficará com exclusividade para os nossos alunos do curso completo e do curso de revisão. Prof, ainda dá tempo de fazer o curso completo? Depende do seu tempo, depende da sua disponibilidade. O que eu posso dizer? Nós temos mais ou menos um mês aí para a prova. Se você conseguir estudar 2 horas por dia ao longo de 7 dias, você fecha tranquilamente o curso completo. Não vou ter tempo, prof, eu preciso de um curso mais compacto, mais direto ao ponto. Nós temos o curso de revisão. Inclusive, eu vou deixar o link do curso de revisão aqui no canal do YouTube. Beleza? Então, meus amigos, aqui eu fiz uma lista com 10 possíveis temas. Vou explicar esses temas, indicar repertório diferenciado, sofisticado para vocês. Então, o que eu preciso que você faça agora, se ainda não fez? Pega o seu caderninho de anotações, porque sua mão tem que doer, sua mão tem que dar cãibra de tanto anotar, porque eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou desenvolver aqui será importantíssimo para você conseguir realizar uma excelente prova. E quem sabe o Prof. Rafa não acerta aí o 81º tema. Bem, e se o Prof. Rafa não acertar? Sem problemas nenhum. O mais importante é munir vocês de conteúdo sofisticado para chegar lá e escrever sobre qualquer tema. E aqui nós vamos ter muitos repertórios coringas. Bem, então se você está chegando aqui pela primeira vez no canal Professor Rafael Reis, ou se você já é aluno, mas ainda não se inscreveu, dá o seu jeito. Esse botãozinho aqui, inscrever-se, clica nele para a nossa comunidade crescer cada vez mais. E vamos fazer um combinado. Se você gostar deste conteúdo, se esse conteúdo fizer sentido, se você aprender coisas novas aqui, pega o link e divulga aí nos grupos de estudos que vocês participam, para que mais pessoas possam ter contato com um conteúdo de qualidade. E além do YouTube, eu convido vocês ao Telegram Prof. Rafa e ao Instagram @Prof. Rafael Reis, que são redes sociais que todo santo dia tem conteúdo novinho em folha lá para vocês, para ajudar bastante no estudo da redação. E lembrando dos nossos resultados, ninguém neste Brasilzão pode pesquisar de canto a canto nesse mundo maluco cibernético. Ninguém, nem empresa grande, nem professor, já chegou a esses resultados aqui. Nós temos um recorde absoluto de notas máximas no TRF1, foram 36 alunos com a nota máxima, TRF1 organizado pela FGV. No caso aqui da FCC, que é a mesma banca organizadora do TRF4, ninguém também tem um recorde do Prof. Rafa. 15 alunos gabaritaram o TRT5 e nesse último concurso do TRT6, quase que a gente chega nesse recorde. Foram 11 alunos gabaritando o TRT6, também organizado pela FCC. No Sebrasp, 12 alunos garantiram a nota máxima em um dos concursos mais, digamos assim, concorridos da história, que foi o TSE. Então, os melhores resultados sempre são dos meus alunos. Venham estudar com a equipe Mago da Redação. Então, senhoras e senhores, antes da gente entrar na nossa lista com 10 temas, só relembrar de algumas informações importantes. Esta aula é focada no cargo 18 da FCC, né? Que é o cargo que está cobrando redação, com temas de atualidades, filosófico. A prova vai acontecer daqui a um mês, mais ou menos, 13 de julho, então como eu já disse, para quem tem uma disponibilidade e tem um fôlego, vale a pena fazer o curso completo.
Para quem não quer, não, eu quero o curso de revisão, também nós temos o curso de revisão. A prova vale 10 pontinhos, o gênero é o tradicional dissertativo argumentativo. Lá a banca coloca assunto de interesse geral, mas a gente já sabe o perfil da FCC, que são temas ou de atualidades ou temas mais filosóficos, mais abstratos. O mínimo de linha, 20 linhas, e o máximo de linhas, 30. E a gente já sabe que aluno do Prof. Rafa jamais vai fazer com o mínimo de 25 linhas. E óbvio que o máximo, né, de 30. Prof, por que no mínimo 25 linhas? Para você mostrar conteúdo. Não adianta chegar lá no dia da prova e mostrar que é somente um rostinho bonitinho. Tem que mostrar conteúdo lá para os examinadores. E temos também aqui a questão do resultado. O resultado sai dia 28 de agosto, então é até rápido, né? E o prazo de recurso, 29 e 30 de agosto. Se por acaso alguém precisar de um serviço profissional de recurso, nós também temos aqui na nossa empresa. Basta mandar aí uma mensagem para o nosso e-mail, magodaredação@gmail.com, que a nossa equipe envia aí as informações detalhadas. Então, sem mais blá blá blá, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto, aquilo que vocês querem, conteúdo, né? Repertório. Primeiro tema, desaceleração, que poderia vir também com um título, uma vida acelerada, um ritmo de vida acelerado, né? Então isso poderiam ser temas que a FCC pode cobrar. Quando a gente fala de desaceleração, nós temos que falar de aceleração, porque se eu preciso colocar o pé no freio, é porque em algum momento eu dei aquela acelerada. Então eu já coloquei aqui logo de cara o conceito de aceleração social do nosso filósofo Hartmut Rosa. Para quem é aluno do curso, ou para quem é aluno que adquiriu o e-book 40 conceitos para usar na redação, este conceito aqui não é novidade, já é um conceito que a gente trabalha nos nossos materiais, nas nossas aulas. Mas vamos lá, relembrar aqui a ideia do Hartmut Rosa. Ele fala o seguinte, olha, já viram aí que o nosso século XXI, a ideia de tempo, né, nos parece que ela está cada vez mais acelerada, ou seja, cada vez tudo muito rápido, a gente não consegue dar conta das nossas tarefas diárias, nós não conseguimos ter tempo para sair com os amigos, tempo para a família, tempo para o lazer, ou seja, falta tempo para tudo que seria importante na nossa vida. E o Hartmut Rosa, é claro que vai aprofundar, vai sofisticar aqui a reflexão. E ele pensa o seguinte, olha o paradoxo que existe na sociedade. Nós estamos no momento que cada vez mais nós temos tecnologia e cada vez mais essa tecnologia vem com a promessa de quê? De realizar as nossas tarefas, as nossas atividades e com isso a gente pegar o tempo que é tão precioso e dedicar aquilo que é relevante na nossa vida, aquilo que a gente gostaria de fazer. Mas, paradoxalmente, nós não estamos conseguindo, né? Ou seja, essa promessa não está sendo cumprida porque cada vez mais nós estamos atarefados. E ele chega e fala o seguinte, já pensou que existem estruturas na sociedade que faz com que o nosso ritmo de vida fique mais acelerado? E ele identifica 3 estruturas importantes. Aqui eu estou explicando para vocês entenderem. Aqui o Prof. Rafa, além de, obviamente, trabalhar com pragmatismo para o aluno tirar uma nota excelente na redação, eu gosto de explicar porque se o aluno entende a explicação, fica muito mais fácil dele compreender aquele conceito e de utilizar de forma contextualizada. Então, primeira mudança, mundo dos transportes. Ele vai lá na Revolução Industrial, na segunda fala, já percebeu que da segunda Revolução Industrial até os dias atuais, os transportes estão cada vez mais rápidos? Começa lá, né, com uma grande novidade, ou seja, antes o transporte era sobretudo por meio de navios que demoravam 50, 60 dias aí para atravessar o Atlântico. Agora nós temos trens, que vai ser uma das grandes novidades, né, na segunda Revolução Industrial, cortando os países, ligando os países, né? Só tem que hoje, se a gente olhar a velocidade desse trenzinho que não passava de 20 km por hora, já ficou para trás, a gente dormiria, né? Você pegar um trenzinho com 20 km por hora, você dorme. Porque hoje nós estamos acostumados com transportes mais rápidos. Temos carros, ônibus, avião, metrô,
como chama aqueles lá, os hipersônicos lá do Japão, aqueles trens que têm a velocidade praticamente aí de um avião. Porque cada vez mais essa estrutura nos exige rapidez. E quando um transporte fica, digamos, lento, a gente já fica mal acostumado. Outra estrutura, comunicação, talvez essa aqui esteja no nosso dia a dia, né? Se a gente olhar também lá para trás, a comunicação era sobretudo feita por cartas que demoravam. Se você mandasse uma carta, então, para um estado diferente, para um outro país, demorava aí 50, 60 ou até mais dias para chegar. Depois inventaram o SMS no celular, que já foi uma grande novidade. O e-mail, né? O e-mail talvez seja uma grande revolução, porque eu mando mensagem, e assim que a pessoa estiver online, ela consegue acessar. Mas, o que aconteceu, digamos assim, nas últimas 2 décadas? A comunicação instantânea. Com WhatsApp, Telegram, eu mando a mensagem e aquilo ali recebe na hora. E isso mudou radicalmente a nossa forma de comunicar, porque hoje, se você demorar 10 minutos para responder alguém, aquela pessoa quase que pira, morre, nossa, não gosta mais de mim, não me responde, está demorando para responder, né? Então olha como que muda a nossa percepção sobre as coisas, sobre o que é lento, sobre o que é rápido, sobre o que é demora. E uma terceira estrutura, trabalho. Olha que coisa interessante. Aluno do Prof. Rafa já sabe, né? Já ficou astuto, já ficou maroto. Por quê? Muitas vezes quando eu estou estudando um tema, aquele repertório temático serve para usar em outros temas. Então aqui é uma reflexão que daria, por exemplo, para a gente utilizar no assunto sobre o mundo do trabalho. Então fica ligado, fica esperto, porque um repertório aqui serve para diversos outros temas. E aí o trabalho é a mesma coisa. Veja, o trabalho está cada vez mais alucinante, né? Nós trabalhamos praticamente de segunda a segunda, mesmo com algum, dependendo da sua profissão, dependendo do seu ritmo, que estabeleça lá 8 horas por dia. Por que a gente acaba trabalhando mais? Porque a gente leva trabalho para casa, que muitas vezes não deu para fazer ao longo da semana. A empresa cria lá vários grupos de trabalho, e às vezes um colega coloca lá uma mensagem de trabalho e você acaba vendo no final de semana. É um relatório que você complementa no sábado e no domingo. Então esse mundo do trabalho calcado na produtividade. E produtividade tem que ser tudo muito rápido, né? Tem que bater metas, eu tenho que gerar resultados. Então se eu supero já o faturamento agora, eu quero já bater o faturamento novamente. E isso vai gerando o quê? Um ritmo de vida acelerado. Então, cada vez mais o tempo está escasso. E esse tempo escasso, como eu disse, além de impactar o mundo do trabalho, ele impacta também outras áreas. Olha só um outro eixo temático, a questão da alimentação. Hoje, um dos grandes problemas de saúde pública é justamente a alimentação de ultraprocessados. Só lembrando, o que são os ultraprocessados? São aqueles alimentos com alto teor de gordura, de sal, de elementos químicos, né, que tiveram vários processos químicos para estar ali. E como a nossa vida é muito rápida e a gente tem pouco tempo, a maioria das pessoas acaba não cuidando da sua alimentação, porque é uma alimentação saudável, carece, né, de você limpar os alimentos, embalar direitinho, comprar produtos sem agrotóxicos. Isso leva tempo, isso demora para você preparar. O que as pessoas acabam fazendo? Vão lá, levam uma bolachinha para comer no trabalho, aquilo ali tem sal, tem gordura, tem açúcar pra caramba, né? Ou vão pro fast food, um salgadinho rapidão ali com refrigerante, tem alto teor de açúcar. E o que acontece? Diversas doenças crônicas, como por exemplo, diabetes, obesidade, né? Então isso gera vários impactos nas nossas interações sociais. Veja, esse tema é tão importante que o historiador Yuval Harari, em uma entrevista, disse que o grande desafio do século XXI já é como desacelerar. Como fazer com que as pessoas desacelerem e comecem a prestar mais atenção em outras pessoas, na família, nos amigos, no seu próprio corpo, na sua própria alimentação. Então, um grande desafio. Segundo tema, aí o segundo eixo, os desafios da adolescência, né? Um tema que está muito em alta, muito discutido, aqui envolve educação, família,
redes sociais, que é um tema também interdisciplinar, que vai perpassar aqui vários eixos temáticos, né? Mas eu vou começar com o nosso clássico, Jonathan Haidt. Eu fui o primeiro professor de redação a trazer as reflexões dele para as aulas, para o curso, né? Antes mesmo dele lançar o livro A Geração Ansiosa no Brasil, porque eu já acompanhava as entrevistas dele, que ele dava nos Estados Unidos, ele é norte-americano, né? Então eu estava ali acompanhando, falei, pô, aqui tem coisa boa, já vou trazer, né, para os alunos. E depois, obviamente, quando foi publicado aqui, eu consegui ler. É um livro muito bacana, né? A Geração Ansiosa, um livro gostoso de ler, flui bastante. E o que o Jonathan estuda? Esse psicólogo social estuda. Inclusive, ele deu uma entrevista recente aí também para o Fantástico. Ele estuda, sobretudo, a geração alfa. Quem que é a geração alfa? São os nativos digitais. E aí ele faz um recorte. Nativos digitais que nasceram já com a presença do smartphone, do celular. Lembra que o smartphone nasce com Steve Jobs. Lembra quando o Steve Jobs falou lá que o mundo estaria na palma da mão em 2007? Pois é. Então ele faz esse recorte. Olha, as crianças, ele está estudando as crianças norte-americanas, depois ele também acaba estudando um pouquinho as crianças europeias. Mas vocês perceberão aqui que as crianças de lá não são diferentes das crianças daqui não, em termos de tecnologia, de dependência, de uso das telas, tá? Dentro desse recorte aqui que eu estou falando. Então, todas as crianças que nasceram a partir de 2010 já nascem com a presença de tablets, de celulares, ou seja, estão saindo da televisão, sobretudo da televisão, e ficando nesses aparelhos. Então, o que ele começa a pesquisar? O impacto disso, porque cada vez mais os pais estão entregando esses aparelhos nas mãos das crianças como se fosse o que ele até chama de chupeta, né? A nova chupeta, porque antes eu dava o bico para acalmar a criança, agora eu dou uma tela, porque vai ver ali em galinha pintadinha, ficar lá bocó olhando lá, assim, né? Ou um outro desenho. Ele falou, olha, isso é muito problemático, porque nas nossas pesquisas já mostra um grande impacto na concepção da infância e da socialização, porque essa infância está sobretudo no celular e no tablet. A criança não está interagindo tanto, ou como deveria, com outros amigos, com outros tipos de brincadeira, que é o lúdico, né? Como é que a criança aprende? Ela aprende por meio de brincadeira. Se você perguntar aí para um pedagogo, para um psicólogo, o que faz a criança desenvolver o raciocínio, o seu aprendizagem? É o lúdico, é brincar. E brincar geralmente com outra criança para ir desenvolvendo fala, imitação, comportamento. E a sua socialização fica, então, prejudicada, porque está tudo focado ali na tela, né? E esse tempo excessivo de tela afeta a concentração, a socialização já falei, né? As formas de brincar, gera ansiedade e privação do sono. Veja, o recorte dele aqui é crianças e adolescentes, né? Porque se pega 2015 e nós estamos em 2025, então está pegando aí de 0 a 15 anos. Né? Então a gente está pegando crianças e adolescentes. Mas isso aqui é muito característico também em adultos. A gente não foge disso, não. Né? O adulto que vive de um excesso de tela, ele também tem dificuldade de concentração. Se você dá um livro para o cara ler, ele não desenvolve, né? Ele prejudica a socialização porque só fica ali no WhatsApp ou nas redes sociais. Prejudica também por causa de uma ansiedade, privação do sono. Quantas pessoas hoje possuem dificuldade de dormir? Mas por que possuem dificuldade de dormir? Porque na hora que vai deitar, o que está lá do lado da pessoa? Um celular. Então a última coisa que a pessoa faz é checar ali um e-mail, checar um WhatsApp, checar uma rede social, ela não desliga. E vários psicólogos, não é só o Jonathan Haidt, aqui a gente está falando dele porque ele ganhou uma repercussão mundial, lançou um livro, né, best-seller e tal. Mas vários psicólogos já alertavam de uma higienização mental antes de dormir. E aí veio também a série Adolescência, que casa muito aqui com as reflexões do Jonathan, fez aí um grande sucesso, né, bateu recorde de público na Netflix, 4 episódios só, sugiro. Fiz uma aula especial, essa aula especial está no curso, tá? Então, se você é aluno do curso completo, essa aula está lá no curso, que mostra como que a adolescência pode ser brutal. Então, ali tem vários assuntos, né? Tem bullying, violência na escola, mas o que está por trás ali do comportamento do personagem principal, do Jamie? É a sua, digamos, exclusão na escola por causa de bullying que ele sofria,
Então ele vai para comunidades online, dentro dessas comunidades online ele recebe, digamos, uma aceitação, olha, nós também já passamos por essa exclusão, só tem que é um grupo que vai compartilhar mensagens misóginas, né, que a gente chama de machosfera, e que acaba alimentando comportamentos agressivos para revidar aquilo que sofreram, né, na violência do bullying. E aí entra a família e a escola, que tem uma dificuldade de conseguir conversar, de entender o universo dos jovens, que é sobretudo o meio digital, virtual, né? Como diz o Jonathan Haidt no livro, hoje o perigo não está lá fora, está aqui dentro. E a série Adolescência mostra muito isso, né? Às vezes a gente acha lá, o adolescente está lá no quarto dele. Não, ele é um adolescente quietinho, está fazendo nada demais. Mas quando ele acessa o celular, o tablet, o computador, ele tem um universo. Ele consegue ter contato com pessoas do mundo inteiro, consegue estar em fóruns online que compartilham, né, muitas vezes o sentimento de uma revolta, né, de um comportamento agressivo, misógino, racista. E os pais acham que o filho só está ali, né, brincando num videogame, só está ali de bobeira. Então o perigo está dentro de casa, dentro do quarto, né, como já diria o nosso psicólogo social e a série mencionada. E aí entra a dificuldade, porque os pais não entendem esse universo, só acham que é um jeito diferente do seu filho agir e não sabe a quantidade e o perigo que está exposto essas crianças e adolescentes, né, nessas redes sociais. E a família e a escola não consegue também falar a mesma linguagem, porque a linguagem dos jovens é muito diferente da nossa geração. É uma linguagem de siglas, é uma linguagem de memes, de uma tecnologia, né, que a gente não consegue muitas vezes dar conta. Bem, e o que o nosso pensador aqui recomenda? Ele sugere, ele é bem radical, nada de smartphone antes dos 14 anos e nada de redes sociais antes dos 16. Esse tipo de debate acabou influenciando as discussões aqui no Brasilzão. Recentemente, nós tivemos uma lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. Para uns, isso é algo absurdo, porque fere a liberdade, né? E o espaço educativo não deveria ser autoritário, não deveria proibir, mas conscientizar. E para outros, olha, a gente tem que fazer isso, porque as escolas estão passando por dificuldades. Os alunos cada vez menos concentrados, mais comportamentos agressivos. Então, a gente precisa tomar uma medida. E a medida que o Estado brasileiro tomou foi de proibir, né, em todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, a presença ali dos celulares. Para quê? Para incentivar as brincadeiras nos intervalos, né, a socialização, o contato com o outro e também pensando nas responsabilidades no mundo real. Terceiro tema quentíssimo, né? Ficou muito quente essa semana. Na verdade, esse tema, ele é assim, ele tem um pico, depois ele dá uma esfriadinha, depois tem um pico de novo. E agora acabou dando um pico por causa lá do Léo Lins, né? Que é um comediante que foi condenado a 8 anos de prisão. Eu acho que foi um certo exagero a condenação dele por 8 anos, né, de prisão. A gente vê outros crimes tão sérios, né, tão concretos, e às vezes a pessoa nem presa né? Não que eu acho que ele não tenha que ser responsabilizado, eu acho que ele tem que ser responsabilizado, né? É muito grave você utilizar o humor para cometer crimes. Eu particularmente não gosto, né? Eu não sou uma pessoa que pega o meu dinheiro e compra um ingresso para ver um bosta desse num show. Mas também não vou deixar de pensar. Eu acho que foi um certo exagero, 8 anos de prisão. Mas enfim, a grande questão que perpassa por esses shows humorísticos, do uso da inteligência artificial, da regulamentação das redes sociais, a base aí da discussão é censura ou liberdade de expressão? O humor, ele não tem que ter limite, ele não tem que ter uma regra, né? As redes sociais não teria que ter uma regulamentação, o uso da inteligência artificial não teria que ter uma regulamentação. Pois bem, então vamos pensar aqui. Quando a gente pega o pensador iluminista John Locke, que é o pai do liberalismo, né? Porque às vezes a pessoa acha que é só pensador de esquerda, né? Não, isso é um equívoco, isso é burrice mesmo, né? Isso aqui é o pensamento liberal, John Locke, pai do liberalismo.
Lá no século XVII, ele vai ser um dos caras responsáveis por sistematizar e organizar os direitos naturais, que são os direitos inerentes ao homem, que nascem com o ser humano, segundo John Locke. Então, direito à vida, direito à liberdade religiosa, direito à liberdade de expressão, direito à propriedade privada, igualdade perante a lei, isso tudo são os direitos naturais que o John Locke vai falar que nascem com a gente. Aí, quando ele faz uma reflexão, ele tem um livro aí de domínio público, 30 e poucas páginas, né? Que é tratado sobre a tolerância. Ele fala, olha, não vamos confundir liberdade de expressão com intolerância. Naquela época, século XVII, não existia a expressão discurso de ódio, isso é algo mais novo, mas era tolerância e intolerância, porque naquela época havia uma grande intolerância religiosa. Século XVI, XVII, XVIII, as principais guerras que aconteceram foram por motivação religiosa, né? Católicos perseguindo e matando protestantes, protestantes também revidando aos católicos. Então, grande quantidade de pessoas que morriam, as guerras que existiam nesses 3 séculos, sobretudo por motivação religiosa. O que o John Locke vai falar? Não vamos confundir liberdade de expressão com intolerância. Quando você é intolerante ao outro, quando você quer proibir esse outro de manifestar a sua fé, ou de ir lá agredir algum símbolo dessa fé, isso não é liberdade de expressão. Então veja, se a gente pega esse pensamento criado no século XVIII e traz para a grande civilização do século XXI, a gente pode pensar que existe um limite para a liberdade de expressão. Eu não posso usar do meu pensamento, do meu agir, para ferir o outro, para incitar a violência, para incitar uma vergonha ao outro, não é uma violência. Por exemplo, na questão do humor. Eu não posso utilizar o humor para debochar de uma pessoa com deficiência, para uma pessoa negra, para uma pessoa homossexual e achar que aquilo ali é normal. Nós estamos falando para um público e aquilo ali, depois de falado, pode ser consubstanciado em comportamento concreto. Então temos que ter responsabilidade. Isso não é brincadeira, isso tem nome na sociologia, isso chama violência simbólica, né? Que são aquelas brincadeirinhas que passam por humor, mas que na verdade estão gerando uma violência. E a própria Constituição Federal de 88, que é uma Constituição liberal, fala que não existe direito absoluto, né? Tem que ver no caso concreto. Se está ferindo outros direitos, aquilo ali não é um direito absoluto. Quando a gente fala de inteligência artificial, nós temos uma grande preocupação, porque cada vez mais são disseminadas as notícias falsas, as fake news, isso gera diversos impactos nas interações, o discurso de ódio, que é justamente essa incitação à violência, menosprezo étnico, né? E o uso da deepfake. O que é deepfake? É uma tecnologia muito real, né, de inteligência artificial, que cada vez mais está, nossa, assim, muito sofisticada mesmo, muito realista, que consegue alterar áudios, que consegue alterar imagens. Outro dia eu vi uma notícia que já existem sites que você pode pegar uma imagem de uma pessoa qualquer e fazer filmes pornôs com ela. Imagina um transtorno na vida de uma pessoa. O cara vai lá na internet, pega uma imagem de uma pessoa, coloca, aquilo ali fica extremamente realista. Olha o transtorno que pode gerar para uma vida de uma pessoa que teve sua foto roubada. Quando a gente pensa na política, alguém manipulando um discurso, um comportamento, uma imagem, isso prejudica a democracia, isso pode acabar com a carreira de uma pessoa, né? Então, os perigos dessa deep web, que muitas vezes é acessada por domínios, digamos assim, não visíveis, né? Que alimentam uma quantidade de notícias falsas, de discurso de ódio, de incitação à mutilação. Tem aquela rede Discord que não tem filtro nenhum, né? Uma rede extremamente perigosa, complicada, que deixa fluir ali qualquer tipo de conteúdo nas comunidades online, né? Não é à toa ali que tem muitos grupos de machosfera, de mutilação, né? Jovens incentivando outros colegas a mutilar o seu corpo ou a matarem animais, uma coisa extremamente complicada, porque você está disseminando violência, né? Um conteúdo extremamente danoso ao cérebro, ao ser humano. Quarto tema, mundo do trabalho. O mundo do trabalho caiu até recentemente pela FCC, né? Cobrou foi em TRT 15, né? A globalização
e a tendência do mundo do trabalho, que poderia falar lá do fim da escala 6x1, que eu trabalhei bastante aí. Mas, prof, poderia repetir alguma coisa do mundo do trabalho? Acho que sim, o eixo temático sim, né? Mas com um foco diferente, tipo a precarização do mundo do trabalho. Talvez tirar um pouquinho da redução da jornada de trabalho, que já caiu mais diretamente lá no TRT 15, mas pode cair um outro tema do mundo do trabalho perfeitamente. Isso é simplesmente racional de acontecer, tá? Então, mais uma vez, lembra lá do Hartmut Rosa que a gente trabalhou no início da aula, que nós estamos centralizando o nosso tempo em atividades como o mundo do trabalho? É isso, né? Cada vez mais o nosso tempo está escasso porque a nossa vida depende do nosso sustento. E como às vezes um trabalho não dá para garantir o sustento que a gente gostaria, a gente trabalha em 2, 3, faz bicos, né? Então o nosso mundo, a nossa vida está associada ao mundo do trabalho. E aí isso entra também a uma ética do desempenho, que foi pensado pelo filósofo Byung-Chul Han, que você também é aluno aqui do curso, ou que já adquiriu o e-book 40 conceitos para usar na redação, já está careca de... Você está mais careca que o Prof. Harvard de conhecer o Byung-Chul Han, né, que é um pensador coringa mesmo. O Byung-Chul Han, no seu livro, no seu ensaio A Sociedade do Cansaço, ele fala que existe uma ética no século XXI das empresas cobrarem dos indivíduos produtividade, né? Metas, resultados, tudo muito rápido, tem que fazer com qualidade e muito rápido. Bem, essa sociedade do desempenho leva à sociedade do cansaço, porque as pessoas não conseguem ter mais o direito ao repouso. Então elas ficam cansadas. Indivíduos cansados que não conseguem descansar, que não conseguem ter outras atividades a não ser trabalhar, a só pensar no trabalho, a tentar garantir esse trabalho a qualquer custo, vai gerar as doenças neurais, ansiedade, depressão, né? Então é um mundo do trabalho que exige muito do ser humano. E essa lógica da produtividade extrapola o mundo do trabalho. Por quê? Muitas vezes, quando nós estamos no final de semana, a gente não se dá o direito ao descanso, ao repouso. Estamos lá nas redes sociais, respondendo mensagens, respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, pensando no que vai planejar na semana que vem, deixando a casa toda organizada, porque ao longo da semana não teve tempo de arrumar, então, ao final de semana, ou seja, você não para nenhum minuto, o tempo todo está, né, trabalhando. E isso vai gerar um esgotamento. E esse esgotamento tem um nome, né? Uma síndrome de burnout, ou burnout, aí depende aí da pronúncia que você achar melhor, né? Ou seja, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2030, o principal motivo de pedido, né, de afastamento do mundo do trabalho será a síndrome de burnout. Hoje é dor lombar. Hoje é o principal motivo de afastamento é a dor lombar. Mas a partir de 2030 já vai ser o esgotamento profissional. Bem, para a gente pensar essa parada de precarização, nada melhor do que o bom e velho Karl Marx. Porque o Marx fala que o capitalismo ele é estruturado na exploração, na geração de riqueza. Poucas pessoas que detêm os meios de produção, a tecnologia, as fazendas, as fábricas, as empresas, exploram aqueles que não têm e esses têm que dar ali a sua alma, a sua vida pela empresa. Então, o pensamento do Marx aqui também está atual ainda hoje, claro, sendo adaptado, obviamente, para o século XXI. E a gente vê essa precarização nessas novas relações de trabalho, de pejotização, de forçar o trabalhador não assinar como CLT e criar um MEI, né, porque aí o camarada não tem direito trabalhista e social nenhum. A uberização, os motoristas, né, os entregadores também não possuem direitos sociais, também não possuem direitos trabalhistas. E aí a gente vê que os entregadores, vez por outra, conseguem se organizar para tentar pressionar por melhores condições, né, de trabalho. Quinto tema aqui da nossa lista, são 10 temas. Este aqui, a minha principal aposta para o TRF4, tá? Se eu fosse da banca da FCC, se eu pudesse escolher um único tema, eu escolheria este tema. E no final da aula eu trouxe aqui um modelinho maroto que eu fiz para gente pensar sobre esse tema, né? Deixei um modelinho aí para gente. Quando a
gente fala de fragilidade emocional, não tem como a gente não lembrar do nosso queridinho Bauman, que já salvou milhares de redações. O Bauman realmente é um autor coringa, formidável, porque ele permite que a gente reflita sobre os mais variados temas da nossa sociedade contemporânea. E dentro do seu pensamento de modernidade líquida, ou sociedade líquida, ele reflete muito sobre os laços humanos. E ele fala que esses laços humanos estão deteriorados, principalmente por causa das nossas relações virtuais, que são frágeis, instáveis, não permitem um aprofundamento, uma amizade, tudo pode ser resolvido num delete ou numa curtida, né? Coisas que são feitas para não durar realmente. Podemos pensar também a partir do nosso psicanalista, o menino Freud, um mal-estar na socialização, que vai falar que a tensão entre aquilo que eu quero, entre aquilo que eu desejo e entre aquilo que é possível socialmente, a partir das regras sociais, me leva ao sofrimento. Veja só, vamos pegar casos concretos. Daria para a gente pensar muitas coisas, tá? Mas eu fiz inclusive uma aula sobre Freud. Está aberta, essa aula está gratuita e aberta aqui no meu canal. Só você pesquisar assim, aula sobre Freud, professor Rafael Reis aí no YouTube, naquela barrinha de pesquisa, que vocês vão encontrar uma aula muito... eu gostei da aula, né? Espero que também os alunos tenham gostado. Mas vejam isso, entre essa tensão do desejo e das exigências sociais que leva ao sofrimento. Quando nós temos uma pressão por padrões, isso gera um sofrimento psíquico em muitas pessoas. Por quê? Às vezes eu não me enquadro naquele padrão estético que é alimentado por influenciadores, artistas. Talvez eu não tenha um bumbum lá de um artista que muitas vezes é inteligência artificial trabalhando ali, né? Uns aplicativos dos bons, né? Mas as pessoas não param para pensar nisso, que aquilo ali é um ser humano concreto, que tem celulite, mas não está aparecendo porque está cheio ali de Photoshop, né? Mas isso gera um sofrimento, porque se você não está dentro daquele padrão estético, você se acha feio, aí vai usar lá o Instagram, vai querer usar filtros do Instagram para esconder uma ruguinha, para esconder não sei o que, uma olheira, né? A mesma coisa o padrão de sucesso. Poxa, não estou me enquadrando nesse padrão de sucesso, não estou conseguindo comprar o meu carro, um emprego dos sonhos, né? A noção de felicidade baseada no consumo, de roupas de marca, de carros, trocando carros de 2 em 2 anos. Isso vai gerando uma pressão no indivíduo, um mal-estar na civilização, né? E essa pessoa vai apresentar problemas psíquicos, né? Um sofrimento psíquico. Outra coisa que nós poderíamos falar também de fragilidade emocional, os danadinhos dos bebês reborns. Também fiz uma aula especial que está lá no curso completo, depois dê uma olhada, uma aula também ficou bem bacana, né? O que acontece? Quando a pessoa deixa de usar o bebê reborn somente por uma questão terapêutica, aqui eu não vou entrar, não é minha área psicologia, mas existem situações que alguns terapeutas aconselham, né, as mulheres que sofreram traumas, perda na gravidez, de usar bebê reborn por um tempo, e obviamente com acompanhamento psicológico, até conseguir deixar aquele aparato simbólico e ir, progredindo ali na sua evolução, digamos, psíquica. Mas o que a gente vem acompanhando no Brasil? Mulheres que estão tendo uma fuga à realidade abissal, utilizando as bebê reborns para furar fila, para procurar atendimento no SUS, casais que separarem entram na justiça para ficar com a guarda. Então, isso já é um problema. Mulheres que querem assento preferencial no ônibus. Então, há um deslocamento entre fantasia e realidade que está precisando de um acompanhamento, né, com profissionais da área, obviamente, para entender, né, a vida concreta, os desafios da vida, né, do amadurecimento de cada um, mesmo passando por traumas, mesmo passando por diversos problemas. Bem, e a fragilidade humana, a gente também poderia falar de guerras. Aí temos a guerra da Ucrânia, guerra na Palestina, a fome, novamente na Palestina, né? A desumanidade que está acontecendo lá, mais de 50 mil palestinos mortos, entre eles boa parte crianças, bebês. Então a gente não pode naturalizar esse tipo de violência que vem acontecendo. Isso chama também de fragilidade emocional. As pessoas pouco empáticas,
pouco interessadas, né? E aí eu me lembro do poema O Bicho, que eu acabei de fazer até um videozinho lá para o Instagram, recitando esse poema do Manuel Bandeira, que é um poema muito forte. Vou deixar aqui como dever de casa de vocês pesquisarem no Google ou ir lá no meu Instagram, @prof. Rafael Reis, para conferir o vídeo que eu fiz, né? Ou seja, a desumanização do ser humano, isso já não gera um choque, não gera um horror. Bem, sexto tema, agora partindo aqui para temas um catiquinho mais abstratos, também cara de FCC, ética. Já tem bastante tempo que a FCC não cobra ética. É um tema que também dá para a gente usar em diversos assuntos, mas pode cair também diretamente. Quando a gente pensa em ética, nós estamos pensando o que é fazer a coisa certa. Então, o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, se isso tudo é relativo ou não. Por quê? A ética vai moldar a nossa convivência no cotidiano. Muitas vezes a gente não pensa nisso, mas a nossa forma de comportar com o outro ou exigir o comportamento do outro está dentro dessa convivência ética. Vou dar alguns exemplos corriqueiros. Bom, vamos supor que você mora em um condomínio, ou mesmo em casa, né? Você tem vizinhos, mas no condomínio você tem regras de convivência. Eu não posso colocar o som alto para não incomodar o vizinho. Se eu tenho cachorro e ele faz cocô, eu vou lá e vou, né, pegar aquele cocôzinho lá com uma sacolinha e jogar, descartar corretamente no lixo. Isso são regras de convivência, são comportamentos éticos. Isso envolve também casos mais complexos, como, por exemplo, corrupção, determinados tipos de relacionamento amoroso. Por exemplo, se a pessoa resolveu ter um relacionamento monogâmico, então, olha, eu não aceito traição. Se a pessoa trai, ela está ferindo um comportamento ético que foi, digamos assim, definido naquela relação. Se é uma relação livre e aberta, bem, aí o outro não pode se queixar, não pode ficar chateado se há uma quebra daquele, digamos, combinado, né? Bem, quando a gente fala de corrupção, eu vou lembrar aqui de um conceito que eu particularmente gosto muito do antropólogo Roberto da Mata, jeitinho brasileiro. O brasileiro é o povo que nas pesquisas que tem um alto índice de que não aceita corrupção. Não, corrupção é o grande problema deste país, esses políticos corruptos, safados. Mas você sabia que o brasileiro é um dos mais corruptos no seu cotidiano? Porque ele nega a corrupção do outro, mas ele é danadinho para realizar as pequenas corrupções. Como assim, prof. Rafa? Como assim? Bem, a gente pode utilizar essa corrupção para levar qualquer tipo de vantagem, né? Vou lá, fiz alguma coisa errada no trânsito, tento subornar o guarda, compro lá o gatonete, para que eu vou pagar, né, mensalmente diversos aplicativos aí, se eu posso comprar aquele aparelhinho e ter todos os aplicativos. Isto é corrupção. Esse é o jeitinho brasileiro de driblar, de ajeitar as coisinhas aqui e achar que está tudo bem. Também podemos usar esse jeitinho brasileiro na hierarquia para humilhar alguém que está inferior a nós, né? Eu vou lá no supermercado, o caixa lá tá de cara fechada, hein, tá vendo? Esse aí vai ficar sempre assim, porque não sabe nem atender uma pessoa, vai ficar amargurando ali num caixazinho, ganhando essa merrequinha. Por quê? A gente tem essa coisa de humilhar, de hierarquia social. A mesma coisa acontece com os desembargadores. Desembargador é mesmo para fazer isso, né? Porque eles se sentem acima da lei. Ou seja, a lei foi criada para os outros, menos para eles. Então, você recebe uma multa, já liga para o governador, já liga para o prefeito, olha, isso aqui, dá um jeito aí, porque eu sou o desembargador fulano de tal, como se fosse melhor do que alguém, né? Ou seja, deveria ser um exemplo, porque está ganhando muito bem e dentro de uma função republicana de alta hierarquia, né? De alto simbolismo, ou seja, deveria ser um exemplo e não fazer essas babaquices de querer humilhar outra pessoa socialmente. E agora eu vou trazer alguns conceitos de ética. Não dá para trazer todos, porque né, são muitos pensadores que falam de ética. Eu trouxe aqui 3. O Kant, que é um dos principais iluministas, que vai falar o seguinte, ética é todo comportamento que pode ser universalizado. Tá? Se aquele comportamento ele não pode ser universal, ou seja, se ele não é ético em todos os lugares, em todas as situações, então aquilo ali não é ético. O Kant é bem rigoroso. Por exemplo, tem a novela Vale Tudo. Não sei se vocês assistem. Eu assisto aqui de tabela, que a minha esposa é apaixonada por novela, né? E aí eu acabo assistindo, porque eu trabalho ali
no quarto, no computador, acaba escutando alguma coisa, mas teve uma questão muito interessante, né? Um empresário lá, ele foi para lavar o dinheiro, né, de fraudes, de desvio da empresa que ele administra, e ele superfaturou lá $1 milhão. Só tem que deu umas coisas erradas, a mala com $1 milhão foi parar na mão de outra pessoa, enfim. E essa pessoa que ficou lá com $1 milhão ficou num dilema, olha, não é meu, eu vou guardar, e ficou num dilema porque descobriu de quem que era, descobriu que era desse empresário corrupto. E aí, eu pego esse dinheiro para mim ou não? Se eu pego esse dinheiro para mim, eu posso, né, realizar coisas boas na minha vida, para os familiares, para os amigos, mas não é meu. Se eu devolvo para o empresário, que é um corrupto, que a gente sabe que foi feito por uma fraude, eu também estou incentivando a fraude. Ou eu vou e levo para o Estado, para a polícia investigar, olha, achei $1 milhão, eu sei que é do empresário tal, que foi de fruto de corrupção, então vocês investigam e ele devolve lá para a dona da empresa, né? E aí, como é que se resolve esse dilema? Se fosse pelo Kant, olha, o dinheiro não é seu, se o outro se comportou de forma antiética, então você procure o órgão específico do Estado, devolva o dinheiro e aquele órgão, ele que vai, né, procurar fazer as investigações, vai devolver o valor. Quem sabe, né, devolver? Não sei se devolveria também não, mas quem sabe devolveria. Então, no Kant não tem dúvida. Agora, se a gente pensa na ética utilitarista, que é uma ética, digamos assim, que vem ali do Stuart Mill, né, um liberal do século XVIII, é o seguinte, eu tenho que pensar o que eu posso trazer de melhores benefícios para o bem comum. Se eu devolvo para o empresário, e aquilo ali é fruto da corrupção, ele vai fazer um uso equivocado daquele valor, porque não é dele. Se eu vou até o Estado, a gente sabe muitas vezes que o Estado não vai investigar, ou vai também ali, os órgãos ali competentes, vai dar um jeito de desviar, não dá para acreditar muito. Então eu poderia pegar esse dinheiro e trazer benefícios para mim, para os meus familiares, para os meus amigos. Estaria tudo certo dentro da ética utilitarista. E agora eu vou trazer isso aqui para a gente pensar na novela, tá? Agora, um outro conceito tem nada a ver aqui para a gente pensar a questão da novela, é um conceito à parte. A ética discursiva de Habermas. Habermas é um pensador que está vivo, está com seus... Deve estar beirando aí os seus 95 anos, ou deve ter passado até de 95 anos. Depois eu vou checar no Google quantos anos que tem o Habermas. Está aí vivo o senhor Habermas. O que o Habermas vai falar? Da ética discursiva. Essa ética discursiva, ela também impacta na ética democrática, porque ele acredita que, como nós somos seres linguísticos, expressamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos por meio de linguagem, podemos resolver os nossos dilemas coletivos também pela linguagem. E o que ele vai sugerir? Criação de espaços públicos nos quais as pessoas pudessem interagir para debater, ou seja, para argumentar sobre os problemas coletivos e assim encontrar soluções. E aqui não se trabalharia com a verdade individual, e sim uma verdade intersubjetiva, que o grande desafio, segundo Habermas, é ser convencido pelo melhor argumento. Não é eu levar o melhor argumento, mas ser convencido pelo melhor argumento para conseguir trazer soluções para a coletividade. Por isso que isso reforça a ética democrática. Sétimo, sujeito e subjetividade. Cara de FCC, esse aqui também perpassa diversos assuntos. Quem que é o sujeito? Sou eu. Sujeito sou eu. O que é subjetividade? São as particularidades desse sujeito. O que eu penso, como eu penso, quais são as minhas necessidades, né? Bem, quando a gente pensa nisso, eu trago aqui dois conceitos que vão mostrar que essa subjetividade acaba muitas vezes sendo limitada. Por quê? Ou até mesmo manipulada. Vou pegar o conceito de Adorno, indústria cultural, que na verdade esse conceito é do Theodor Adorno e do Max Horkheim, mas pode usar para efeitos de prova aqui de redação só Adorno, tá tranquilo. Que ele fala o seguinte, olha, a indústria cultural, tudo aquilo que produz cultura na nossa sociedade, teatro, música, cinema, está preocupado com lucro. É a lógica capitalista instrumental, né? Lucro, eu quero vender mais, eu quero ganhar dinheiro. Isso, na maioria das vezes, vai diminuir a qualidade daquela produção que poderia fazer pensar, refletir. E isso vai impactar na subjetividade dos indivíduos, porque sempre está sendo manipulado pelo rádio, pela TV,
pelas redes sociais, por causa dessa indústria cultural. A mesma coisa a gente poderia pensar o conceito de sociedade da moda do Gilles Lipovetsky, que é uma sociedade marcada pelo consumo, o consumo marcando a identidade das pessoas. Então, para eu ser aceito em determinado grupo, eu vou utilizar uma determinada roupa, determinadas marcas, determinados carros, porque eu faço parte de um determinado grupo social. Isso reduz a criatividade, isso reduz a capacidade de pensar do indivíduo. Outro conceito que eu gosto bastante também é de moral de rebanho do nosso filósofo Nietzsche. Aqui o Nietzsche está fazendo críticas duras, né, à Igreja Católica, à Igreja Protestante, à religião de uma maneira institucionalizada e à sociedade burguesa, que, segundo ele, criam noções absolutas de bem e mal, de certo e errado, de pecado e de salvação, e que, segundo ele, isso vai reprimir os indivíduos, isso vai fazer com que esses indivíduos fiquem resignados, que não pensem, né, de maneira assertiva no mundo, e vai virar um rebanho, que vai seguir palavras do padre, do pastor, de quem dita a ordem econômica, né? No caso aqui a sociedade burguesa que o Nietzsche está criticando. Então, segundo Nietzsche, as pessoas deveriam procurar pensar por conta própria, serem desafiadas, criarem os seus valores, colocarem os seus valores em xeque e não ficar obedecendo como se fosse um boizinho, uma ovelhinha, o que outras pessoas e instituições estão dizendo. O peso da normalidade na sociedade. A gente poderia refletir aqui com Sociedade Disciplinar do Foucault, filósofo francês também, assim como o Lipovetsky, né? O Foucault vai falar o seguinte: a nossa sociedade contemporânea sempre dita o que é normal. E para ditar o que é normal é porque existe algo anormal. Então, se eu tenho uma sexualidade normal, heterossexual, tudo aquilo que fugir a essa normalidade será considerado anormal. E tudo aquilo que é normal é perseguido. Então, quando a gente pega aí a questão da sexualidade, né, se alguém tem uma sexualidade diferente, uma bissexualidade, uma homossexualidade, por aí vai, ele sofrerá violência, porque ele não está no padrão, ele não está na salvação, ele não está no jeito correto. A mesma coisa também a gente poderia pensar para outras áreas da vida, como o que é ser um sujeito saudável ou não, o que é um sujeito normal ou não. Então, se é uma pessoa que está ali fora da casinha, né, popularmente chamado de 22, que tem comportamentos diferenciados, olha, esse aqui é um anormal. Se ele é normal, ele tem que ser, digamos assim, tratado numa determinada instituição. Não é à toa que nós tivemos uma grande revolução a partir de 1990 no Brasil de reformas de alas psiquiátricas, porque muitas pessoas que eram consideradas anormais eram trancafiadas, tratadas com animais, com choques, né, com remédios pesadíssimos, em vez de procurar ali uma interação, procurar métodos, né, que não fizessem uma brutalidade como era realizado anteriormente. Cultura e diversidade. Novamente, olha como que o conceito é coringa. Quando eu falo de cultura, esse tema aqui também é muito quente aí para o TRF4. Aliás, todos os temas aqui são quentes. Mas eu falei que o meu favorito era a fragilidade emocional e esse aqui é o meu top 2, né? Cultura e diversidade. Indústria cultural do Adorno, novamente, que vai falar que essa cultura produzida pelo capitalismo sufoca possibilidades criativas, possibilidades críticas. Por quê? Só quer vender, só quer ganhar lucro. Então, vou dar um exemplo aqui concreto. Folclore e Dia das Bruxas, né? Um Halloween. Veja, uma cultura diferente, externa nossa, ganha uma capilaridade muito grande na nossa cultura por causa da influência dos cursos de inglês e movimenta uma grana, porque as pessoas se vestem, vão para boates, cursos, né, giram em torno disso assim para comemorar, enquanto o dia do Saci, que é o mesmo dia que está dentro do nosso folclore, ninguém está nem aí pro dia do Saci, que se foda-se, né, o Saci. Por quê? É um tipo de cultura que não consegue ganhar mídia, não consegue ganhar dinheiro, né? Então veja, as escolhas são limitadas, acabam se limitando. A forma de informação, de pensamento crítico também é reduzida. E dentro de cultura, uma coisa que pode nos aliviar
os nossos sofrimentos é a arte. Lembra lá da Covid-19? Para muitas pessoas, a arte, né, muitos cantores, artistas foram para as redes sociais, fizeram shows gratuitos para aliviar a dor das pessoas. Então a arte como um alívio ao sofrimento do ser humano, como diria Schopenhauer ou até mesmo Freud, né? A arte também pode romper essa barreira da indústria cultural, né? Ao mesmo tempo que ela pode ganhar uma grana, ela pode levar sim informação e pensamento crítico. Quer ver? O filme Ainda Estou Aqui, que fez nós, do Brasilzão, ganhar como melhor filme estrangeiro. Primeira vez que isso aconteceu, né? Um show lá de narrativa, de expressão artística, né? Que mostra uma reflexão de memória do passado, de valorização da democracia, críticas ao autoritarismo, ou seja, é uma produção cultural que ganhou grana, que ganhou, né, com vendas de ingressos, mas que faz o ser humano ali, o indivíduo, pensar a sociedade, pensar a ditadura militar, pensar a memória coletiva. Então rompe, né? Ou seja, não dá para pensar tão radicalmente como Adorno e o Marx Horkheimer. Então aí o desenvolvimento do pensamento crítico na arte. Bem, desigualdades sociais, um eixo também temático quente, né? Aí aqui eu vou trazer algumas reflexões bem novas que você só encontra aqui na equipe Mago da redação. O conceito de limitarismo econômico da filósofa Ingrid Robbins. Não sei se essa é a melhor pronúncia para o nome dela não, mas vai ficar sendo. Ela critica o acúmulo de riqueza como os bilionários. Na visão dela, não deveriam existir bilionários. Por que ela está falando isso? Porque a concentração de riqueza, de tamanha riqueza, em poucas pessoas, dificulta a distribuição de renda, dificulta o combate à fome, gera um abismo de desigualdades sociais pelo mundo afora. E, além disso, esses bilionários acabam ganhando poder econômico, político, e talvez o caso mais emblemático, que a gente poderia usar como exemplo concreto, é o Elon Musk, né? E agora já até retirou, está lá na briga com Trump, né? De pombinhos agora viraram inimigos. Mas é um cara que influencia diretamente a democracia norte-americana e, por conseguinte, do mundo inteiro, né? O que esse cara fala e consegue impacta milhões de pessoas. Por quê? É o maior bilionário, está quase chegando a ser trilionário, possui empresas de alto impacto, né, de tecnologia espacial, de carros, Big Tech, é o dono do X, né? Então imagina, uma mensagem que ele coloca ali vai para todos milhões, ou bilhões, eu nem sei se já são bilhões no X, né? Deve ser bilhões de seguidores, né? Então imagina o poder que esse cara tem de manipular, de pensamento e comportamentos. E isso fere a qualidade democrática. Estou dando um exemplo de um bilionário, mas outros também influenciam impostos na agenda política, na agenda econômica, né? E é claro que também toda desigualdade material afeta liberdades fundamentais. O direito de ir e vir. Se uma pessoa está na miséria extrema, ela não consegue ter acesso à educação, acesso à saúde, acesso aos aparelhos do Estado, né? É uma desumanização. Lembra lá do poema O Bicho, que eu falei anteriormente. A desigualdade de gênero, a violência contra a mulher, né? O patriarcalismo, a machosfera. Lembra lá do eixo 2, Desafios da Adolescência? Ou seja, essa mulher, óbvio, teve grandes evoluções, está aí no mercado de trabalho, tem várias leis de proteção, de violência doméstica, né? Contra a violência doméstica, contra o feminicídio, contra o assédio sexual. Mas olha, quantos tipos de violência que existem contra a mulher, né? Não é brincadeira, isso é um tipo de desigualdade social. E o nosso último tema, antes de eu entrar aqui na análise da redação que eu fiz sobre fragilidade, conflitos migratórios. Lembrando, pessoal, estou chegando aqui no final, talvez alguém entrou aí no meio da aula, esta aula não está sendo transmitida ao vivo. É uma exceção, né? Toda quinta-feira eu faço uma aula ao vivo às 20 horas, mas hoje é dia dos namorados. O Prof. Afro teve que fazer aquela graça lá com a patroa, né? Porque senão ia dormir no sofá. Então essa aula ficou gravada. Lembrando que o conteúdo desta aula ficará disponível até o próximo domingo, meio-dia. Depois eu retiro ela do canal
e vou deixar com exclusividade para os alunos do curso completo e para os alunos do curso de revisão. Combinado? Então vamos lá. Quando eu falo aqui de conflitos migratórios, é o meu top 3, né? O terceiro, se eu pudesse apostar em 3 temas desses 10, esse aqui seria o top 3, tá para cair a qualquer momento, que é a questão da globalização. Quando eu penso na globalização lá de 1990, a ideia era muito positiva. Juntar todas as pessoas, romper barreiras físicas, né? Barreiras culturais, que houvesse uma integração econômica, uma integração cultural, que criasse aquela concepção de cidadão global. Só tem que isso nunca aconteceu. Na verdade, os países em desenvolvimento catapultaram o processo, continuam mandando nos processos de ponta, de tecnologia de qualidade, não transmitiram essa tecnologia de qualidade como era a grande promessa da globalização para os países em desenvolvimento, para os países pobres, e só veio aumentando desde 1990 as desigualdades. Os países capitalistas cada vez mais com tecnologia de ponta, produzindo, né, produtos agregados, e os países emergentes, os países pobres, no máximo fazendo aí o quê? Exportando matéria-prima. Então exporta matéria-prima e depois compra o produto industrializado, né? Bem, esse contexto de desigualdades sociais fez com que muitas pessoas nos países emergentes e pobres procurassem melhores condições de vida. Pô, aqui não está dando, aqui é fome, aqui não tem infraestrutura, não tem nada, eu quero um melhor futuro para mim, para minha família. Então começa a ter fluxos para esses países mais ricos. E somado a isso, o contexto, né, o século XXI é um fracasso total, desculpa falar isso, mas é um fracasso total de humanidade, né? Um fracasso total de tudo. A gente tem tecnologia, nós temos riqueza de sobra, mas desigualdades imensas e brutalidades humanas a todo momento. Então nós temos aí contexto de guerras na Síria, na Ucrânia, na Palestina, que acabam forçando o fluxo por sobrevivência. Poxa, eu tenho que ir para outro lugar. O fluxo, né, da Síria gerou grandes problemas na Europa, porque diversos países mais conservadores não quiseram a entrada desses imigrantes. A Alemanha foi o que teve mais flexibilidade em aceitar os sírios, né? Mas países como Grécia, Hungria, França até menos, teve dificuldade, mas foi menos. Não quiseram esses imigrantes. Na Ucrânia, ainda houve até uma boa aceitação na Europa, meio que jogando ali para diversos países, porque são tudo branquinhos, os olhos azuis, são europeus como eles. Então, beleza, são bonitinhos, bacaninhas, né? São europeus, e como nós estamos apoiando a Ucrânia, tá valendo, né? A Polônia que sofreu um pouquinho mais, que está ali na fronteira, mas conseguiram dividir bem. Palestina, então, ninguém quer receber palestino, porque Palestina é tratada na nossa atualidade como menos do que animal, né? Por Israel não teria nenhum palestino, pelo governo do Trump também nenhum palestino. Então, assim, tratado pior do que animais, porque os animais hoje são tratados bem, né? A gente trata os animais bem, principalmente os domésticos, mas os palestinos estão totalmente animalizados, como se eles não tivessem nenhum tipo de direito. Estão lá passando fome, morrendo, sem nenhum tipo de tratamento. Bem, e aí a gente pensa o seguinte, os movimentos antiglobais, né? E é engraçado, quem começou com a globalização foram os Estados Unidos e o Reino Unido, e são os 2 primeiros países que começam a ser antiglobais, de não querer mais imigrantes. Por quê? Usaram a mão de obra baratinha por séculos, e o que gerou riqueza norte-americana e de vários países europeus foi a mão de obra imigrante, muitas vezes assassinada, muitas vezes mal remunerada. Pega a história dos Estados Unidos aí, a marcha para o oeste. Quem que vocês acham que marcharam para o oeste? Imigrante. Quem que fez o Reino Unido ser a grande potência do imperialismo? Né? A exploração de outros países, a mão de obra de outros imigrantes. Né? Mas agora, com crise econômica, desde 2008, esses imigrantes não prestam mais. Esses imigrantes agora são criminalizados. Segundo esses países, o imigrante traz violência, o imigrante usa os recursos escassos do governo, o imigrante rouba os empregos dos nativos, né? Então virou ali a bola da vez. E para a gente sofisticar aqui o nosso pensamento, olha quem vem, o nosso queridinho Bauman novamente. O último livro que o Bauman escreveu foi justamente Estranhos à Nossa Porta, em 2017, e ele falece em 2017. Ele fala o seguinte:
Os discursos políticos, aí ele estava acompanhando os Estados Unidos e o Reino Unido, né? Colocam o outro como ameaça, porque isso é mais fácil, isso vai escamotear os verdadeiros problemas econômicos do capitalismo, das desigualdades sociais, porque é melhor eu criar um inimigo comum, e isso eu faço que o povo una e o meu discurso político prevaleça. É o que aconteceu na agenda do Trump, tanto no primeiro como na segunda eleição. Um medo ao outro, né? Um medo ao outro, a insegurança, ou seja, a todo momento o discurso político incentivando esse tipo de pensamento. E aí a gente pega aí as deportações em massa nos Estados Unidos, o Brexit, né? A saída do Reino Unido do bloco econômico da União Europeia. Claro que teve vários fatores no Brexit, vários, mas o principal foi a política anti-imigratória. Não quero imigrante do meu país mais, né? Pois bem, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado aí da aula. Ainda não acabou não, ainda tem mais uma partezinha final aqui, que é a cerejinha do bolo, que é a análise de uma redação que eu fiz, né? Mas lembrando do nosso combinado, se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixa o seu likezão maroto, pega o link dessa aula, compartilha no grupo de estudos que eu sei que vocês participam lá no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, não sei aonde mais, mas compartilha aí, porque esse aqui é conteúdo de qualidade e este conteúdo é escasso. Ele ficará somente até domingo, ao meio-dia aqui, e depois com exclusividade para os nossos alunos. Então vamos lá, análise. Fragilidade emocional na sociedade contemporânea. A sociedade contemporânea, eu já coloco a palavra-chave aqui, né, na contextualização, tem sido marcada por um aumento da fragilidade emocional. Ó, outra palavra-chave na minha contextualização. Revelada por altos índices de ansiedade, depressão e sensação de vazio. Então aqui eu fiz a minha contextualização. Agora eu vou para a minha tese, para o meu posicionamento. Essa condição não é fruto apenas de questões individuais, mas está relacionada às dinâmicas sociais atuais que desconectam o sujeito dos vínculos sólidos e impõem pressões constantes. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Aquilo que eu ensino no curso. A minha tese binária, com duas ideias centrais. Agora eu vou desenvolvê-las. Vamos ver se eu fiz isso. Em primeira análise, é importante salientar que os indivíduos contemporâneos possuem mais dificuldade em promover relações duradouras e significativas. Ah lá o meu tópico 1. Ó, tópico 1 sendo defendido. Agora eu vou para a fundamentação. Sob esse viés, o pensador Bauman, que eu ensinei aqui de montão nessa aula, faz uma reflexão de que os laços humanos se tornaram superficiais, frágeis e instáveis. Em um mundo no qual as relações afetivas duram pouco e a solidão é uma constante, muitos indivíduos buscam refúgios simbólicos para suprir a carência emocional. Outro repertório, exemplo disso, é o caso dos bebês reborns, bonecas hiperrealistas que funcionam como válvula de escape emocional para as pessoas que sofrem com perdas ou isolamento. Conclusão do parágrafo. Dessa forma, a procura por vínculos substitutivos, não humanos, revela o impacto profundo de uma sociedade que não consegue preencher vazios por meio de laços humanos. Ó, cumpri lá com o que eu prometi, agora eu vou ter que cumprir aqui com a segunda ideia. Além disso, os padrões sociais criados, além de limitar a subjetividade, levam as pessoas ao sofrimento. Esse aqui é o meu argumento. Nesse sentido, o psicanalista, o menino Freud, em Um Mal-Estar na Civilização, defende que é um conflito inevitável entre os desejos humanos e as exigências da sociedade. Veja, nos dois casos que eu utilizei o argumento de autoridade, ou qualquer outro repertório como exemplo concreto, eu explico. Eu não cito por citar. Citar por citar só leva você a levar ferro, não adianta nada. Ah, uma frase de efeito. Não, aqui nós estamos utilizando um conceito, uma reflexão, e eu estou explicando com as minhas próprias palavras. Na atualidade, esse mal-estar é intensificado por padrões idealizados de beleza, sucesso e felicidade, amplificados pelas redes sociais. Nessa perspectiva, o indivíduo se vê pressionado a corresponder a uma vida perfeita, o que gera frustração, culpa e sofrimento psíquico. Aqui eu trabalhando consequências.
diante da constante sensação de inadequação. Conclusão: portanto, a fragilidade emocional contemporânea é sintoma de uma sociedade que não consegue criar vínculos afetivos e comunitários, bem como é estruturada por imposições comportamentais. O que eu fiz aqui? Eu retomei o meu tema e as duas ideias centrais. E agora eu fecho com uma consideração final. Assim, os indivíduos da modernidade líquida tendem a expressar fragilidade emocional de forma mais exacerbada. E aqui, senhoras e senhores, bruxos e bruxinhas, eu termino a nossa aula especial de possíveis termos de redação. Quem quiser estudar no curso completo ou no curso de revisão, será sempre muito bem-vindo. Vamos caprichar, porque a nota da redação lá da FCC é que faz a diferença, tá bom? Como eu costumo brincar aqui, a sua prova objetiva garante aí, né, a sua aprovação, mas é a nota discursiva que vai garantir a sua nomeação lá no diário. Um grande abraço para vocês, um excelente estudo. Vamos juntos até aí o dia da prova, com certeza, para a gente buscar aí um melhor resultado. E eu quero receber posteriormente a foto da sua posse. Até mais!